Provérbios 3, versículo de número 9. Incline a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, por mais esse culto. Que hoje o Senhor fale conosco mais uma vez, que nada venha do homem, mas seja o Senhor a falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Diga glória a Deus. O que é a primícia, igreja? Quem sabe o que é a primícia? É o dízimo, né? É a primeira parte do teu salário que vem na tua mão, e você tem que separar, porque pertence a quem? Ao Senhor. A quem, igreja? Ao Senhor. Amém, igreja? O dízimo pertence a quem? A Deus. E quando nós devolvemos a parte que pertence a Deus, com certeza o que está escrito aqui vai acontecer na nossa vida. Diga glória a Deus. Porque haverá bênçãos de prosperidade, haverá bênçãos de fartura, de abundância, porque nós temos sido fiéis a Deus, e Deus, na sua infinita fidelidade, também vai cumprir com a palavra dele. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Quem precisa do envelope do dízimo aí? Tem alguém que precisa? Levante a sua mão lá. Tem lá pessoas que precisam do envelope do dízimo. Agora abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis 1. A glória de Deus. Gênesis 1, o versículo de número 26. Gênesis 1, 26. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Também disse Deus. Quem é que disse? Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga glória a Deus. Amém? Quem é que falou isso? Quem é que falou? Deus falou. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós somos parecidos com quem? Fala aí, igreja. Com Deus. Amém? Amém. Nós somos parecidos com o nosso Criador. O diabo sabe disso? Sabe ou não sabe? Sabe, né? Você sabia que isso é um dos motivos dele ter tanto ódio da humanidade? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Amém? Olha o que diz aí, ó, no capítulo 2, no versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. A formação do homem. Aí mesmo, em Gênesis. Capítulo 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou,
Quem é que criou os céus e a terra? Deus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Diga glória a Deus. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Diga glória a Deus. Então não havia nada, nem homem, nem animais, nem erva, não havia nada. Quem está entendendo o que Deus está falando? A terra era desabitada, não havia habitação na terra. É ou não é verdade? Não havia. Humanamente falando, não havia. Diga glória a Deus. Mas, versículo 6: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Diga glória a Deus. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Diga glória a Deus. Se Deus soprou o fôlego de vida sobre nós, é sinal que o que saiu de dentro de Deus entrou em nós. Quem concorda comigo? Não é verdade? Então isso prova que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, que o Espírito dele está em nós. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Versículo de número 9, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim. O que Deus fez? Plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Diga glória a Deus. Então Deus plantou um jardim para o homem. Que maravilha, hein? Deus trabalhando para o homem. Como é que pode isso, né? Você vê quanto que ele ama o homem, né? Diga glória a Deus. Plantou um jardim exclusivamente para pegar o homem e colocar ele lá dentro. Olha só, presta atenção aí, ó. Versículo de número 10. Não é isso? Não, 9. 9 ainda. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diga glória a Deus. Essas duas árvores ficavam onde? No meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo sabia disso? Sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Sabia. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e o que rodeava a terra de Ávila, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bedelho e a pedra de ônix. E o segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra de Cush, o nome do terceiro rio é Tigre. Qual é o nome do terceiro? Tigre. É o que corre pelo oriente da Ásia. E o quarto é
Síria, perdão, e o quarto, o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, diga glória a Deus, para o cultivar e o guardar. Amém, igreja? Cultivar quer dizer o quê? Plantar, cuidar, não é verdade? Então quer dizer, Deus fez o jardim, fez ou não fez? Mas o homem tinha que cuidar. Você está entendendo o que Deus está falando? Se hoje você tem um carro, se hoje você tem uma casa, quem é que te deu? Hã? Quem te deu, igreja? Não foi Deus? Mas deu para quê? Para você cuidar. Se hoje você tem marido, se hoje você tem esposa, Deus te deu para quê? Para você cuidar. É ou não é verdade? Se hoje você tem algo que você desejou na sua vida, quem te deu? Foi Deus que te deu. Amém? Tudo isso para a gente cuidar. Diga glória a Deus. Como Ele fez com Adão e Eva. Aí diz mais aí, ó. Versículo de número 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. Diga glória a Deus. Satanás sabia disso? Se o homem comesse daquela árvore, ele ia morrer? Sim ou não? Sabia, não sabia? Satanás, ele é astuto, igreja. Ele é astuto. Por isso que ele é chamado de serpente, cobra, dragão. Diga glória a Deus. Ele é astuto. Ele sabia disso. E ele entrou lá. A paz do Senhor. Ele entrou lá dentro do jardim. E entrou justamente onde? Na serpente. Diga glória a Deus. Que quando ele saiu de lá, que ele foi expulso, né? Saiu não, ele foi expulso lá do céu. A Bíblia diz que quando ele foi expulso, ele foi dado esses nomes a ele. Amém, igreja? Serpente e dragão. Então, justamente em quem que ele ia incorporar? Justamente na serpente. Porque se identificava com ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Por que o Espírito de Deus habita em nós? Porque nós nos identificamos com quem? Com quem? Com Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Por isso que o Espírito de Deus escolheu para morar em nós. Diga glória a Deus. Porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Por que Satanás escolheu a serpente? Porque lhe foi dado um nome quando saiu de lá do céu, que ele foi expulso, de serpente, dragão. Diga glória a Deus. E ele escolheu justamente a serpente para entrar nela. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A queda do homem. Presta atenção aí. Acharam aí? Está logo aí, pertinho. Gênesis 3, versículo 1. A queda do homem. Mas a serpente. Mas quem? A serpente. Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Ele falou com quem, a serpente? Com a mulher. Com a mulher. E assim, olha só, é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus falou? Foi não. Não comereis? Não, Deus falou, pode comer. Só não comerá de qual? Da que está no meio.
Mas o diabo, ele veio com uma palavra o quê? Contrária ao que Deus falou. Justamente para tentar confundir a mente de quem? Da Eva, da mulher. Diga glória a Deus. Vou repetir de novo. Não comereis de toda a árvore do jardim. Ele perguntou a ela, não foi assim que Deus disse? Respondeu-lhe a mulher, versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Satanás sabia disso não? Sabia. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Diga glória a Deus. Satanás sabia disso, sabia ou não sabia? Mas ele queria ouvir da boca da Eva, para saber se realmente ela estava obedecendo a palavra de quem? De Deus. Estava, não estava? Porque quantas vezes ela passou pela árvore e não mexeu? É uma verdade. Quantas e quantas vezes ela passou pelaquela árvore ali, mas não tocou, porque havia uma ordem de quem? De Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus dá a ordem, mas o diabo vem com uma proposta contrária, para tentar fazer o quê? Confundir a mente do ser humano. Olha o que diz aí no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só o que ele falou. Se o próprio Deus, olha aqui pastor, se o próprio Deus que criou tudo, porque o diabo não criou nada, ele criou alguma planta que estava lá? Alguma árvore? Não criou nada, ele não cria nada. Quem cria quem? É Deus. O diabo não tem poder para criar, ele tem poder para enganar. Então, se foi Deus que criou tudo e falou não toca aqui, é para não tocar. Como veio o diabo incorporado no animal, na serpente, e diz, olha o que ele disse aí, ó. Então a serpente disse no versículo 4 à mulher, é certo que não morrereis. Se Deus falou que ia morrer, como é que o diabo diz que não vai morrer? Ele falou isso para confundir a mente da Eva, da mulher. Falou ou não falou? E ele continua querendo fazer isso hoje em dia, é ou não é verdade? Com a humanidade. Eu estou falando a mulher aqui, gente, mas entenda, é tanto o homem quanto a mulher. O diabo tenta enganar. Para enganar para quê? Para levar para onde? Para onde? Para o inferno. Era isso que ele queria fazer com a Eva e com Adão. Diga glória a Deus. Olha o que diz aí, ó. Versículo 5. Porque Deus, olha o que ele falou. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão o quê? O quê? Os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Diga glória a Deus. Quer dizer, olha para mim aqui. O diabo falou para Eva, se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Espera aí, a Eva não era igual a Deus, não? Era ou não era? Claro. Se ela também é a imagem e semelhança, diga glória a Deus. Você vê como é que o diabo ele confunde a mente da pessoa, como se ela não fosse a imagem e semelhança de Deus. Mas por que ele confundiu? Porque ela não sabia que ela era imagem e semelhança de Deus. Então ele aproveitou isso, que ela não sabia disso, e falou, é aqui, é nessa que eu vou entrar, e ela vai cair. Quem está entendendo? Ela não sabia que ela era imagem e semelhança. Diga glória a Deus. Porque quando Deus falou, estava Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Façamos o homem, façamos. Ele estava falando com alguém, Deus, não estava? A nossa imagem, a nossa. Ele não falou a minha. Então, a nossa imagem e semelhança. Eles estavam conversando os três. Amém? Amém.
como eu posso dizer, quando você tem um projeto, né? Você planeja em fazer algo, ou construir algo, né? Você às vezes fala com alguém, né? Conversa com alguém, ou consulta alguém, algum engenheiro, alguma pessoa, né? Assim foi Deus para construir o homem. Eles estavam conversando ali para ver como ia fazer o homem. Diga glória a Deus. Então, a Eva não sabia disso, que ela era a imagem e a semelhança de quem? De Deus também, porque ela foi gerada da costela de quem? Do homem. E se ela foi gerada da costela do homem, ela também é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Deus não olha sexo. Você está entendendo? Deus não olha sexo. Deus olha a imagem e semelhança. Diga glória a Deus. Amém? Então você vê, o diabo, ele falou, é nessa que eu vou entrar. Já que ela não sabe, eu vou falar para ela, se ela comer, ela vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Você vê que a Bíblia diz aí que os olhos se abriram. É ou não é verdade? Certamente os teus olhos o quê? Vão se abrir. Mas os olhos da Eva era cega? Não, a Eva não era cega. Ela nunca foi cega. Só que o diabo falava dos olhos o quê? Carnais. Porque os olhos espirituais Adão e Eva já tinham. Porque eles nasceram com olhos espirituais. Amém? Amém. O diabo é que fez com que hoje nós tenhamos os olhos o quê? Carnais. Porque a Eva e o Adão não tinham olhos carnais. Ela não enxergava a nudez do Adão e nem o Adão enxergava a nudez dela. Não havia desejo entre um e o outro de se tocarem. Diga glória a Deus. Mas quem causou tudo isso? Foi o diabo, levando uma palavra contrária à palavra de Deus. E ali ele enganou a Eva. Enganou a Eva de tal forma que ela acreditou que quando ela comesse aquele fruto, ela seria igual a quem? Igual ao Senhor. Mas ela já era. Então você vê, né? O diabo ele não cria nada. Além de ele não criar, ele ainda quer roubar o que Deus te deu. Porque eles tinham olhos espirituais, eles tinham um jardim que Deus plantou para eles. Eles tinham uma morada, tinham ou não tinham? Não moravam no jardim que Deus plantou? Mas o diabo foi lá para quê? Para destruir, para acabar com tudo que Deus tinha dado de bom para os dois. Quem está entendendo o que Deus está falando? Esse é o papel do diabo, que ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Os olhos que eram espirituais iam se tornar o quê? Carnais. Porque a Eva foi lá e foi pegar o fruto que não podia comer. Diga glória a Deus. Versículo 6. Vendo a mulher, olha aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, peraí, ela não tinha visto isso antes, não? Tinha, claro que tinha, ela já tinha passado por ali quantas vezes, não é verdade? Ela já tinha visto que aquela árvore tinha os frutos bonitos, mas ela não tocava, porque ela tinha temor de quem? De Deus. Tinha uma ordem que Deus deu para não tocar. O diabo veio com uma conversa fiada e conseguiu enrolar ela, enganar ela, persuadir, quer dizer, fazer com que ela acreditasse que se ela comesse ficaria igual a Deus, sabendo de tudo, do bem e do mal. E ela foi lá, passou lá, viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. O que ela fez? O que ela fez, igreja? Comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Aí diz aí, ó, olha o que diz aí, versículo 7: abriram-se
Então os olhos, presta atenção, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Diga glória a Deus. Você vê que ela não enxergava a nudez do Adão, e o Adão não enxergava a nudez dela, porque os olhos espirituais que eles tinham deixaram de ter quando desobedeceram a quem? A Deus, e comeram do fruto do bem e do mal, tudo que o diabo queria. Porque quando os olhos que se abriram, como diz a Bíblia, que foram os olhos carnais, se abrissem, eles conheceriam o quê? O que o diabo tanto queria, que todo mundo conhece: o pecado. Quem está entendendo? Era isso, era esse o projeto do diabo ali no jardim do Éden, que Eva e Adão conhecessem o quê? O pecado, que aí acabaria os dias eternos de vida. Quem está entendendo? Hoje nós temos que lutar para termos novamente olhos espirituais. Quem está entendendo isso que Deus está falando? Hoje nós não temos que lutar para ter os olhos espirituais, porque os nossos olhos, quando nós nascemos, já é o quê? Carnal. Hoje nós nascemos com os olhos carnais. Não desmarca aí não. Vamos lá em Mateus. Abre aí, ajuda o povo ali, gente. Mateus, no capítulo de número 6. Olha o que Deus vai falar aí. Mateus 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Olha o que Deus fala aí. Agora você vai entender o porquê que o diabo insistiu para que a Eva comesse do fruto e o Adão também. É por causa disso aqui que está em Mateus 22. Quer dizer, Mateus 6, versículo 22. Amém? Já acharam aí? Olha o que diz aí, ó. Olha o que diz aí. São os olhos, são o quê? Repete aí, igreja. São os olhos a lâmpada do corpo. Diga glória a Deus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso, será luz. Olha aí. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será o quê? Será luz, será luminoso. Diga glória a Deus. Se porém, 23, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha o projeto de Satanás, era esse, em cima da Eva e do Adão, que os olhos deles tivessem o quê? Pecado, para que o corpo deles estivesse em trevas. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? É forte, não é, igreja? Você vê que quando Satanás entrou no jardim do Éden, ele já tinha tudo planejado. Ele já tinha um projeto maligno para destruir a Eva e o Adão, para que eles perdessem tudo. Será que ele mudou? Será que ele é bonzinho hoje, o diabo? Ele mudou? Ele continua fazendo de tudo para você perder tudo que Deus tem para te dar. É ou não é verdade? Ele continua fazendo tudo, porque ele sabe. Ele já sabia que a Eva era imagem e semelhança de Deus, mas ele falou o quê? Não, se tu comer, tu vai ficar igual a ele, sabendo do bem e do mal, tu vai ficar igualzinho a ele. Ela já era igual a ele, só que ela não sabia, não é verdade? Ela já era igual a Deus, mas ela não sabia disso. Então ele foi lá, enrolou, enganou e conseguiu
fazer o quê? Com que ela e o Adão perdessem a maior bênção da vida deles. Diga glória a Deus. Depois de estarem dentro do jardim do Éden, que Deus construiu para o homem, não foi para Deus, Ele não fez para ele, Ele fez por amor ao homem, porque Ele criou o homem e queria dar do bom e do melhor, e continua querendo. Quem concorda comigo? Deus não quer o melhor para a sua vida? Quer ou não quer? Quer. E hoje a gente tem que lutar para que os nossos olhos voltem a ser olhos espirituais, o que nós já tínhamos no passado, na época de Adão e Eva, não é verdade? O homem nasceu com o olho espiritual, o olho bom, com as coisas boas, mas através de uma investida maligna do diabo dentro do jardim do Éden, a Eva e o Adão perderam a bênção que Deus tinha dado para ela e para ele, né? Porque ambos comeram do fruto que não podiam comer. Você está entendendo o que Deus está falando? O diabo vai vir com proposta, mas Deus tem o quê? Deus tem promessa. Diga glória a Deus. A promessa que estava na vida de Adão e Eva, o diabo foi lá e conseguiu enganar. Mas não deixe que ele te engane não, igreja. Não deixa não. Porque hoje você conhece a palavra de Deus. E se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Diga glória a Deus. Amém? O que é será luz? Por que será luz o teu corpo? Porque o Espírito Santo vai habitar em você, se você tem bons olhos. Amém, igreja? E o diabo sabia disso. Ele sabia disso. Ele falou, não, eu vou ter que tirar isso deles. Eu tenho que roubar isso deles. Eu tenho que roubar a felicidade do Adão e da Eva. Eu tenho que roubar. Eu tenho que fazer eles pecarem. Porque a Bíblia diz que o pecado está o quê? À porta e bate, não é verdade? O pecado, ele bate na porta da gente todo dia. É ou não é verdade? Todo dia ele bate. Mas graças a Deus, o Espírito Santo tem nos fortalecido. Diga glória a Deus. É ou não é verdade? Porque os nossos olhos têm sido luz. Os nossos olhos têm olhado para as coisas boas de Deus. E isso tem nos mantido de pé. Porque senão nós já tínhamos fracassado. É ou não é verdade? Diga glória a Deus. Por que Adão e Eva fracassou? Porque o diabo usou de malícia. Porque ele é malicioso. E ele aproveitou, falou, bom, já que ela não sabe que ela é imagem e semelhança de Deus, então é nessa que eu vou entrar para enganar ela. E através dela, o marido também ia ser o quê? Enganado. Como foi? Ela levou o fruto para ele. Ele também sabia que não podia comer, mas comeu. Com quem disse? Se ela comeu, não aconteceu nada com ela, né? Não morreu, Deus falou que ia morrer, não morreu. Na visão dele, quem comesse ia morrer na hora. Mas não morrer, não é o morrer, morrer espiritualmente.